Já temos o escolhido para ser o nosso novo técnico e ele é português. Vasco da Gama encaminha acordo verbal com o técnico português Álvaro Pacheco, que atualmente treina o Vitória de Guimarães, sensação do campeonato português. E não é somente isso. O Vasco da Gama vence o Vitória da Bahia em São Januário em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e sai da zona de rebaixamento. Eu sou o torcedor Wilson Rodrigues e você está no pós-jogo do canal Vascainizando. E o nosso objetivo é te deixar muito bem atualizado sobre tudo o que acontece de maneira rápida e objetiva com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de iniciarmos, peço aquela gentileza de sempre. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, curta esse vídeo e vamos lá, porque todo esse conteúdo é de torcedor para torcedor. É isso aí, torcedor. O Vasco da Gama tem conversas avançadas para anunciar o seu novo técnico. Trata-se do português Álvaro Pacheco. O Vasco abriu negociação com o treinador português após desistir formalmente do uruguaio Paulo Pesolano do Real Valladolid da Espanha, que era a primeira opção da diretoria. A nossa apuração confirmou que já existe um acordo verbal para que ele firme compromisso até dezembro de 2025, com a possibilidade de estender por mais uma temporada com o Vasco da Gama. Álvaro Pacheco trará toda a sua comissão técnica do Vitória de Guimarães para o Vasco. O acerto entre as partes foi sacramentado após o treinador ser notificado por escrito que não seguirá no Vitória de Guimarães para a temporada 2024-2025. Álvaro Pacheco já acertou os parâmetros econômicos do contrato e alinhou os últimos detalhes com o diretor executivo Pedro Martins. O treinador, que ainda está em Portugal, deixou a negociação com Bruno Macedo, que é um de seus empresários e que tem bom relacionamento com os clubes brasileiros. Lembrando que a indicação de Álvaro Pacheco foi do atual diretor executivo vascaíno, Pedro Martins. Ainda segundo a nossa apuração, as partes abriram negociação somente após o Vasco desistir formalmente de Paulo Pesolano. O treinador uruguaio teria dito sim ao projeto do Vasco da Gama, porém Pesolano estabeleceu como condição se apresentar em São Januário somente após o fim da temporada do Campeonato Espanhol. O pedido não agradou à diretoria da SAF vascaína, que decidiu encerrar as conversas. Álvaro Pacheco chega ao Vasco depois de uma boa temporada à frente do Vitória de Guimarães, que até então é a sensação do campeonato português. O treinador, inclusive, tinha sondagens de países do Oriente Médio, caso da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes. No entanto, ele se empolgou quando recebeu a proposta concreta para comandar o Vasco. Nessa temporada, Álvaro Pacheco comandou o Vitória de Guimarães em 32 partidas. Nesse intervalo foram 18 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, com 52 gols marcados e 37 gols sofridos, e 56,25% de aproveitamento. E aí, torcedor vascaíno, gostaram do perfil desse treinador português? Será que ele é a melhor escolha para treinar o Vasco nesse atual cenário? De fato, Álvaro Pacheco é um treinador desconhecido pelo público brasileiro, porém a performance dele à frente do Vitória de Guimarães indica ser um treinador interessante e eficiente. E é isso que o Vasco precisa: eficiência. Vamos torcer para que Álvaro Pacheco faça um bom trabalho à frente do Vasco da Gama. Vamos para o pós-jogo. O Vasco da Gama recebeu o Vitória em São Januário e venceu por 2-1 em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Vasco foram marcados por Maicon e Verratti, e com o triunfo, o Vasco da Gama se afasta momentaneamente do Z4. Pelo Vitória, Yuri Castilho marcou no final da partida, diminuindo a derrota. Dessa forma, assim o Vasco chega à sua 2ª vitória e sobe para a 13ª posição com 6 pontos ganhos. Na primeira etapa, até os primeiros 5 minutos, ambas as equipes estavam sendo mais cautelosas, estudando o jogo e não conseguindo encontrar oportunidades. Aos 9 minutos,
o Vasco conseguiu a primeira chance do jogo e após cabeceio de Verratti, que foi bloqueado, a bola sobra para David, que chutou da grande área, deslocando a bola do goleiro, mas o zagueiro Reinaldo salvou e afastou. A partida continuou com bastante erros de ambas as equipes, e aos 20 minutos da etapa inicial, o Vitória da Bahia teve sua primeira chance com o volante Rodrigo Andrade, que depois de carregar a bola, chutou mal e a bola subiu por cima da meta vascaína. O Vasco teve a sua segunda chance aos 29 minutos da etapa inicial com David, que recebeu a bola, cortou para a esquerda e arriscou, passando perto da trave direita do goleiro Lucas Arcanjo. A melhor chance do primeiro tempo foi do Vasco aos 32 minutos. Galdame tabelou com Sforza e o volante chileno, após chutar, teve desvio em Reinaldo, matando o goleiro da jogada. Entretanto, a bola não entrou e passou apenas tirando tinta da trave direita. 5 minutos depois, o Vitória da Bahia teve uma nova oportunidade com o atacante Janderson, que fez bela jogada individual pela direita, driblou o marcador vascaíno e passou para Mateuzinho, que chutou por cima do gol. A última jogada de perigo do primeiro tempo saiu após o cruzamento de Lucas Piton, onde Verratti cabeceou, porém a bola foi no meio do gol e Lucas Arcanjo defendeu. No final da primeira etapa, seguiu-se o 0-0 no placar. Já na segunda etapa, a primeira chance do segundo tempo foi do Vitória da Bahia, onde Mateuzinho trocou passes com Alejandro e bateu para fora, pelo lado direito do goleiro. Aos 4 minutos, o Vasco reagiu e abriu o placar com Maicon. O zagueiro vascaíno recebeu escanteio de Payet e marcou de cabeça, abrindo o placar em São Januário. Explosão da torcida. O Vasco começa a segunda etapa vencendo por 1-0. Poucos minutos depois, Payet acertou belo cruzamento e Verratti, de forma acrobática, acertou a bola e marcou o segundo gol do Vasco na partida, que foi um golaço aos 10 minutos do segundo tempo. 3 minutos após o segundo gol, David teve a oportunidade de marcar o terceiro, mas após corrida individual, o atacante adiantou demais a bola e o goleiro Lucas Arcanjo, que estava atento, defendeu. Aos 17 minutos, o Vitória da Bahia tentou diminuir o placar e o lateral Pecar acertou o chute dentro da grande área, mas Léo Jardim, atento, agarrou, sem chances de rebote. O Vasco não recuou o time e, após falta marcada a favor da equipe aos 24 minutos do segundo tempo, Sforza cobrou e acertou a trave, quase marcando um golaço de falta e o terceiro do Vasco. Entretanto, o Vitória da Bahia também buscou diminuir o resultado e 3 minutos depois teve a oportunidade com o atacante Yuri Castilho, após a ajeitada de cabeça de Zé Hugo, mas o atacante acertou o travessão. Na jogada seguinte, o Vasco teve perigo em jogada de David, porém o jogador chutou em cima do goleiro Lucas Arcanjo, perdendo a oportunidade. Aos 37 minutos do segundo tempo, David mais uma vez recebeu escanteio de Praxedes, mas o atacante cabeceou alto demais, longe do gol. O time visitante, ou seja, o Vitória da Bahia, teve mais uma oportunidade com Luiz Adriano, que cabeceou no meio do gol, porém Léo Jardim, que estava atento, defendeu. Aos 43 minutos, o Vitória da Bahia tentou diminuir o placar e Yuri Castilho aproveita o rebote de Jean Mota e marca sem goleiro, diminuindo o resultado. Nos acréscimos, o zagueiro Camudanga foi expulso após confusão no centro do gramado, desfalcando o Vitória no final da partida. Pois bem, torcedor, é isso aí. Até que enfim desfrutamos um domingo de paz. O Vasco da Gama venceu e saiu da zona de rebaixamento. O Vasco, caso aconteça algum infortúnio, já sacramentou a contratação do técnico português Álvaro Pacheco e agora é conquistar mais vitórias e começar a subir na tabela, o que não é uma tarefa tão difícil, pois o time do Vasco, comparado com outros times nesse início de campeonato brasileiro, não tem um time ruim, mas sim mal treinado. Vamos torcer para que Álvaro Pacheco faça um grande trabalho no Vasco e, quem sabe, possamos chegar a um título da Copa do Brasil ou uma classificação para a Libertadores. Esse foi o pós-jogo do canal Vascainizando.
rápido, direto e objetivo para te deixar, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre tudo o que acontece no Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu fico por aqui e se você gostou desse conteúdo, eu te peço, por favor, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, pois o papo aqui sempre é de torcedor para torcedor.